Faltam 8 minutos para 9 horas e agora a gente vai continuar falando dessa saída da Ford, do processo de desindustrialização promovido aí pelo governo Bolsonaro. A gente viu nos últimos dias um disse-me-disse, Ford anunciando a inviabilidade de seguir aqui com as operações e o Bolsonaro, de outro lado, dizendo que a empresa falta com a verdade. Sobre tudo isso, vamos falar com Walter Sanches, secretário-geral da Industrial Global Union. Bom dia, Walter, como vai? Bom dia, Maria Tereza. Bom dia a todos que nos acompanham. Walter, o Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, falou ontem, até no site da CUT, sobre uma falta de política industrial no país, né? Qual seria uma política ideal agora para tentar minorar tudo isso que está acontecendo? Então, é importante dizer que tem um fator nessa questão toda da Ford, que ela é uma das que está perdendo na competitividade global por conta de não ter uma escala de produção para fazer frente aos altos investimentos na transformação da indústria com a digitalização, conectividade dos automóveis, eletrificação, etc., né? Então a Ford tem um problema de competitividade, ela já vinha perdendo essa competitividade a nível global, tanto que em 2019 ela já encerrou aqui a fábrica de São Bernardo e a Ford ela está, como muitas outras empresas, grandes corporações internacionais, se aproveitando no momento de pandemia e acelerando um processo de reestruturação no qual ela iria fazer talvez em 5 a 10 anos, acelerando e se aproveitando do momento de fragilidade, de alto desemprego, de pouca proteção social, para fazer esse tipo de anúncio. Agora, no caso do Brasil, em especial, como todo, né, o Diese falou, o João Caires falou hoje no jornal, vários mencionaram, ela recebeu inúmeros, né, bilhões, 20 bilhões a estimativa que ela recebeu de incentivos tanto do regime automotivo geral, do estado da Bahia, do município de Camaçari e do regime especial automotivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, em termos de custo, né, além das reformas da Previdência, da reforma trabalhista, a lei da terceirização, ela não teve um problema de custo. O problema é que ela não vislumbra que o mercado brasileiro vai se recuperar a curto prazo, né? E, então, uma coisa que poderia estar acontecendo e que ela poderia ter se beneficiado seria se, por exemplo, houvesse um maior índice de nacionalização das peças, né? Das peças que compõem o automóvel. No regime anterior, que existia no governo Dilma e Lula, né, o Inovarauto, que exigia que as empresas tinham que nacionalizar, internalizar a produção no Brasil de 8 das 15 etapas produtivas de um veículo, né, e que dava uma média de industrialização de 65% a 70% das peças, ela teria se protegido dessa maxi desvalorização cambial que aconteceu no ano 2020. A moeda brasileira, o real, foi uma das que mais perdeu frente ao dólar no mundo, né? Só perdeu, acho que, para a moeda do Zimbábue, se eu não me engano. Então, ela poderia ter se protegido. Então, como as empresas se beneficiaram desse câmbio que estava anteriormente, né? No momento que está uma maxi desvalorização de mais de 50% num único ano, torna-se caro a importação e fica inviabilizado, sobretudo quando você tem uma escala baixa de produção, porque o mercado doméstico não está demandando. Então, essa é uma deficiência de política industrial e sobretudo, não tem nenhuma perspectiva que isso vai mudar no curto prazo, porque o governo, a norma é destruir. Sim. Bom, falando em produção nacional, toda essa situação fez com que a mídia, a imprensa, recuperasse a história da Fordlândia, né, da cidade que o Henry Ford quis, né, desejou, sonhou essa utopia na Amazônia Paraense, que por um lado iria impor, de certa forma, uma destruição ali na floresta, mas por outro seria um mundo ideal, que não deu certo, a gente sabe, de fazer toda a cadeia produtiva num único lugar. Como que você consegue avaliar hoje, em 2021, essa ideia da Fordlândia? Na verdade é uma coisa, né, não dá para a gente colocar em contexto o paralelo com
com o que acontece hoje no mundo, né? Uhum. Mas, evidentemente, como eu falei anteriormente, se você tivesse a sua cadeia produtiva no Brasil e você pagando ela em reais, você não teria tido esse aumento absurdo nos custos dos insumos por conta de você ter um alto índice de componentes importados na sua cadeia produtiva. Então, se você tivesse, além logisticamente ser beneficiário, mas ser beneficiado por conta de ter os fornecedores próximos, né? Vários dos investimentos que foram feitos no regime automotivo recentemente foram nesse conceito de trazer os fornecedores para próximo. Aliás, esse é um dos grandes problemas lá no caso de Camaçari, por exemplo, que a Ford emprega uma parcela dos trabalhadores e quase um outro tanto igual na cadeia de fornecimento no polo automotivo de Camaçari, que é o chamado polo da Ford, né? Certo. Eu queria continuar aqui, mas a gente está chegando no final do jornal, então me resta apenas agradecer a participação do Walter Sanches, secretário-geral do Industrial Global Union, comentando esse processo todo e os impactos da saída da Ford no Brasil. Obrigada, Walter, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Bom dia. Bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.